Senhores telespectadores, abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa para um papo sobre assuntos de interesse da nossa comunidade. O convidado de hoje é Fernando Antônio Dias Bezerra, ou simplesmente Fernando Som. Publicitário, ou antigamente era locutor volante, né? Depois evoluiu e virou publicitário. Fernando, eu dava toda a vida como natural de Patos, mas são tantos vínculos dele com Patos que ele se torna patuense realmente, né? Ele vai inclusive revelar aí um detalhe que comprova que ele é patuense desde o início, né? Desde o início. Então, nosso papo aqui vai justamente em torno, um pouco da sua vida e as suas atividades inicialmente como locutor volante, participando também em programas de rádio em determinados momentos. Posteriormente, passou a, inclusive, participar de campanhas políticas, fazendo a publicidade, fazendo a propaganda, na parte da propaganda. Então, tem um pouco dessa história da área aqui na cidade de Patos que a gente vai extrair desse papo com Fernando. Então, Fernando, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Obrigado, meu amigo Gonzaga. Primeiro, quero agradecer a você pelo honroso convite e depois iniciar, pegando a sua deixa, aquilo que eu tenho a contar em relação a Patos e o meu convívio com Patos. Isso nasceu em 1950, quando meus pais moravam na Rua do Prado e nessa época eu fui gerado. E no mês de novembro, eu fui gerado no mês de junho, no mês de novembro eles foram para Livramento, de onde eu sou filho natural, porque naquela época meus pais agricultores, quando chovia eles estavam em Livramento para plantar, quando não chovia eles estavam em Patos ou em João Pessoa. Então em novembro veio o inverno, com o inverno a nossa ida para Livramento, onde no dia 14 de fevereiro de 51 eu nasci. Do dia que eu nasci até a minha pré-adolescência, nada de muito interessante eu tenho para lhe contar. Então vamos deixar essa época de lado e vamos começar a falar da minha pré-adolescência. Aos 16 anos, eu tinha um grande sonho, Gonzaga, era ser cantor. Eu queria ser cantor, mas naquela época, para você, eu queria ser um Roberto Carlos. Não era qualquer cantor que eu queria ser. Não era cantor qualquer um, não. Eu queria ser famoso igual Roberto Carlos. Mas naquela época, para você se tornar um cantor, você tinha 3 requisitos. Primeiro, ou você tinha talento, ou você tinha dinheiro para bancar uma matéria paga, ou você tinha o que naquele tempo a gente chamava de pistolão. Hoje, um padrinho. Um padrinho. Nenhum dos 3 requisitos eu tinha. Eu só tinha uma coisa, eu tinha vontade, eu queria, certo? E certa vez eu conversando com Deus, que eu converso com Ele como todo mundo conversa, eu disse: Deus, ajude a realizar o meu sonho, eu quero gravar um disco. Eu achava que eu gravando um disco, eu já estaria, né, seria famoso e cantor. Só que não é assim, eu precisava de tudo isso que eu já lhe falei. Mas aí o pai, como é sempre pai, lá com os botões dele, disse: não, Fernando, não é por aí, a sua área não é essa. Fazer o seguinte com você, eu vou colocar na sua vida algo para preencher esse sonho que você tem e mais tarde você vai esquecer desse sonho. E aí eu costumo dizer, Gonzaga, que a minha vida é contada em 2 partes. A primeira, antes que eu conhecesse a minha mulher, e a segunda, depois que a conheci. Então Deus, na sua grande sabedoria, colocou no meu caminho essa menina de 16 anos, muito bonita na época, ainda hoje bonita, e eu esqueci, me apaixonei por ela e esqueci o sonho de ser cantor. De ser cantor. De ser cantor. Aí vim morar, disso aí, Gonzaga, eu ainda morava em Livramento. Isso aconteceu quando eu vim morar em Patos aos 16 anos. 16 anos morando em Patos, daqui eu fui morar um tempo, eu não conhecia Isolda nessa época. Daqui eu fui morar um tempo em Natal, depois em Livramento novamente e voltei para cá, em definitivo, com 18 anos de idade. Foi quando eu conheci... 69, mano. Foi quando eu conheci a minha mulher, né? E aí, antes de conhecê-la,
ainda alimentando o sonho de ser cantor, eu tocava um violãozinho, eu fazia base de violão só para mim mesmo. E tinha um cantor na época com o nome de Paulo Sérgio, muito famoso, e me perdoe dizer, simpático, né? Para não dizer bonito, né? Aí eu tinha um sucesso dele muito, era Última Canção. Tocava de manhã, de tarde em todas as rádios, eu comecei a ouvir aquela música, gostei, aprendi a tocar, e aí em cima disso vem uma aparência... Como era essa música? Esta é a última canção, não vamos cantar, não estou preparado para isso. Gonzaga, aí, então, quando veio essa época, eu tinha também além de gostar da música Última Canção e admirar o cantor Paulo Sérgio, nós éramos muito parecidos, éramos idênticos. A minha feição com a dele, se você pusesse uma foto duas juntas, da dele e a minha, você confundia, sabe? Aí eu tinha um amigo meu aqui, que eu era assim como um secretário para ele, Ramalho Silva. Foi meu colega de rádio. Foi seu colega de rádio, né? Então Ramalho viu que eu tinha um pouco de jeito para coisa e a gente começou a fazer shows aqui nessas cidades vizinhas. Temos um amigo que é seu também, Saraiva. Nesse tempo houve um festival de música aqui em Patos e Saraiva ganhou o festival com a música do saudoso Antônio Emiliano. Antônio Emiliano. Né? Que Antônio tocou para mim cantar também. Mas Saraiva, G. Maria, de saudosa memória, organizamos uma caravana e saímos por aqui fazendo shows na região, nas cidades circunvizinhas, divulgando esse disco de Saraiva. E eu ia como um voluntário, mas que nas oportunidades que havia, eu cantava. Cantava, né? Também. Quando a gente volta para casa, os shows da caravana já tinham acontecido bastante na região. Aí Ramalho disse: Fernando, vamos fazer... Sim, aí nesses shows, quando eu participava, o pessoal, o apresentador sempre dizia: agora vamos apresentar a vocês o primo de Paulo Sérgio, Fernando Sérgio. Paulo Sérgio soubesse disso na época, tinha mandado me prender, né? Então eu participava assim. E quando terminou essa caravana, porque ficou muito conhecida na região, já não atraía o público, aí Ramalho disse: Fernando, vamos explorar Fernando Sérgio. Eu digo: você acha que leva jeito? Ele disse: sim. Aí então nós fomos explorar a imagem de Fernando Sérgio, primo de Paulo Sérgio. E fizemos shows aqui nas cidades vizinhas. Eu me lembro que certa vez em São Mamede, lá em São Mamede, na época, tem um clube, ainda existe esse clube, chama-se Lá em Nós, porque é um clube para os morenos, né, para os afrodescendentes, né? Naquela época tinha isso, né? Tinha quase toda a cidade tinha um clube dos negros. Dos negros, vamos usar esse termo, né? Piancó, Olho d'Água, eu conhecia ainda esses clubes também funcionando. Isso, né? O de São Mamede, São Mamede não, meu irmão, Santa Luzia, perdoe, tinha Santa Luzia. O famoso quilombo, né? Que ainda existe lá o quilombo, né? Então a gente foi fazer uma apresentação lá em Nós, no clube em Nós. Tamanho foi o sucesso de Fernando Sérgio, que Ramalho Silva já contratou Fernando Sérgio para o próximo final de semana lá em Santa Luzia, no mesmo clube. E para minha grata surpresa, o pessoal do clube da elite, do Iaiú Clube, se não me engano, veio e contratou a gente para fazer um show lá no Iaiú. Aí eu cresci, sabe? Interiormente me achei importante. Pô, eu sou cantor. E assumi a questão. O papel. Sou cantor. Aí fizemos shows em São Mamede, em Pombal, em Piancó, em Teixeira, sabe? Não havia cinema, a gente sempre se apresentava nas casas paroquiais. Chamava-se o Salão Paroquial. Salão Paroquial, né? era. A gente, Ramalho sempre dava um jeito e a gente ia. Tinha uma foto assim, eu não sei como é que Ramalho conseguiu essa foto, porque naquele tempo, Gonzaga, não havia ampliação. Os banners, né? Os banners que tem hoje em dia. Hoje chama-se banner. Ramalho conseguiu fazer um quase que com 1 metro. Quando naquele tempo a gente só conseguia ampliar uma foto no máximo 50 ou 60 centímetros. Então ele conseguiu fazer esse banner e tinha eu na guitarra com um pedestal tocando. Ele colocava isso na frente do local onde ia ser o show e à noite dava cheio. Igualmente a caravana
de Saraiva, os meus shows ficaram muito conhecidos na região. Aí eu comecei a perder a fama de Paulo Sérgio. Mas sempre me apresentava com Fernando Sérgio, primo de Paulo Sérgio. Determinada vez eu disse, Ramalho, não tem mais para onde ir, e agora o que vamos fazer? Ele disse, vamos. Como eu nasci em Livramento, eu tinha dito a ele, olha, Ramalho, aqui nessas cidades vizinhas, para onde você quiser a gente vai. Agora para cima da Serra do Teixeira, não vamos não, porque é perto da minha cidade, então eu não vou me arriscar não. Mas um dia de domingo, dia de meu aniversário, de 14 de fevereiro, ele programou para Taperoá, vizinho a Livramento. São poucos quilômetros de uma cidade para outra. E sem eu perceber, ele chegou no domingo, ele já tinha contratado isso antes. Fernando, vamos a um show em Taperoá? Eu digo, em Taperoá, mas isso já está tudo assinado, não dá mais para faltar. E nós fomos. Chegamos em Taperoá, ele colocou esse banner que eu já lhe falei, lá na frente da casa paroquial, no salão paroquial, ao lado da igreja, que hoje, se não estou enganado, hoje é uma casa de velório. Você vê que a minha carreira acabou, né? Então nós estávamos aí nessa. E fomos a Taperoá, mas eu não queria ir porque era pertinho do Livramento. A gente foi num V Maguete, que ainda hoje eu conheço, ainda hoje eu vejo o dono desse carro aqui. Fomos lá fazer esse show. Vavá Brandão tinha uma Kombi com um farol sol aceso. E Nilson, de saudosa memória, nos acompanhava na guitarra. E Vavá tinha um grupo musical chamado, oh meu Deus, eu não lembro o nome agora. Ademir, quem é desse tempo? Não lembro, mas era um grupo musical. Nesse tempo a gente chamava grupo musical, não era banda, nem conjunto, era grupo musical. E Vavá era quem levava o som, né? A gente chegou lá em Taperoá fazer o show. Eu desci, fui para o hotel ligeiro para ninguém me ver. Isso porque lá em Taperoá moravam uns primos meus, uns tios e primos. Eu digo, Ramalho, eu vou direto do carro para o hotel. Tudo bem. Terminou, quando o carro parou lá, na hora que eu vou descer do carro, na frente do hotel estava assim, de meninas querendo conhecer Fernando Sérgio, abraçar Fernando Sérgio. Aí eu fiquei temeroso com aquilo, porque eu estava em Taperoá, né? Entrei no hotel correndo. E se você quiser intervir aí alguma coisa... Não, pode, a gente vai... Entrei... Estou acompanhando a história mesmo. Entrei, me tranquei lá no quarto, fiquei sozinho lá com o violão, que eu tocava um pouco de violão. Hoje já não faço mais. Dizem que quem toca violão nunca esquece. Eu não esqueço mais, não dá mais. A articulação dos dedos não dá. Entrei, fiquei lá no hotel, trancado no quarto, esperando a hora do show. Algumas meninas conseguiram, através do dono do hotel, entrar... Pedir autógrafo, pedindo autógrafo, você já pensou como eu era famoso? E eu atendia com muito carinho aquilo tudo. Na hora do show, a Ramalho chegou e me pegou, colocou dentro do carro, o hotel estava outra vez à frente do hotel, muita gente, eu entrei e ele me levou imediatamente para lá, para o local do show. Quando eu entro lá, me põe lá num quartinho que era o camarim. O camarim. O camarim. Eu não sei se você conhece Grande, que trabalha... Demais, Toninho. Toninho. Eu chamo Grande, porque eu nunca aprendi a chamar Toninho. Toninho era baterista. Estamos aí, né? E a terra dele, salvo engano. Exatamente. Eu acho que até por causa disso o Ramalho tenha levado para lá. Né? Aí a gente entra para fazer o show, quando o Ramalho disse, senhoras e senhores, com aquele vozeirão que ele tinha, senhoras e senhores, depois de tanta luta, conseguimos chegar a Taperoá, e vamos apresentar a vocês. Tinha os dois ou três calouros que se apresentavam antes de mim, né? Aí vamos apresentar a vocês a grande revelação do Nordeste. Eu vi, Paulo Sérgio não era nordestino, né? Aí eu, primo do Paulo Sérgio no Nordeste, era uma coisa estranha. Né? A grande revelação do Nordeste. Aí estirou o braço e disse, pode entrar, Fernando Sérgio, primo de Paulo Sérgio. Eu entrei receoso, com medo da reação do público. Da reação do público. Pus a guitarra, cantei umas 2 ou 3 músicas, aí vi que o público estava querendo, aí eu perdi o medo, levantei a cabeça, aí quando eu fui cantar a última canção, que era o grande sucesso, em meio ao público, assim, umas 3 ou 4 moças, uns 2 ou 3 rapazes se levantaram de vez. Disse, é Fernando de Tizé Dias, isso é um nojento, isso é um safado, é primo da gente, nasceu aí em Livramento. Meu irmão, isso era uma noite de lua tão clara. Eu morri.
Tinha uma janela assim na lateral, eu pulei por essa janela, era uma noite de lua tão clara, Gonzaga. Eu caí num quintal, era de cerca de faxina. Faxina. Caí dentro desse quintal, para pular do outro lado, querendo vir embora, mas consegui. Peguei e o povo procurando, né? Querendo ver o Fernando Sérgio. Eu fiquei na frente. Você sabe onde é o cemitério de Itaperoá? Não. É a saída para Patos, vindo por Teixeira. Eu sei. Aí corri, fiquei à frente do cemitério. Isso já eram umas 11 horas da noite. Fiquei à frente do cemitério. Era tempo de seca. Era uma ventania, aquele vento correndo, aquele marmeleiro seco. E eu ali escondido numa toceira de marmeleiro, esperando o carro de Vavá, que só tinha um olho, só tinha um farol. Um farol. E o VMAG, que eram os carros da caravana. Eu sei. Aí demorou muito tempo. Aí por volta de quase 1 hora da manhã foi que veio aquele carro. Também não tinha, só passava ele mesmo. Aí veio um farol e outro atrás, eu digo, é a caravana. Aí fui para a estrada, e quando ele chegar, eu dei com a mão parar nesse. Mas Fernando Sérgio, rapaz, Fernando Sérgio não. Acabou essa história. Mas Fernando, foi o que aconteceu. Rapaz, depois do que vocês viram, você pergunta aí, o que foi que aconteceu? Rapaz, eu não podia continuar, tinha que correr. E aí o que foi que aconteceu? O delegado da cidade levou todos nós lá para a delegacia, fez a gente devolver o dinheiro do público. Mas agora sim. Mas veja só, isso é uma fraude, né? Eu estava enganando, né? Eu estava enganando o povo, né? Sim, mas você não tinha cantado? Não era cantor? Mas não o cantor que me Sim, você que só não era primo de Paulo Sérgio. De Paulo Sérgio, mas o resto você era. Bom, mas aí e aí devolvemos o dinheiro, não ficamos presos, porque seu tio é um homem de influência aqui na cidade, ele trabalhava no fisco. Sim. E deu um jeitinho para a gente ser liberado. E então nós estamos aqui, então, já que estamos aqui, vamos embora para casa. Quando a gente chega em Patos... Peraí. Fica à vontade. Vamos ter que fazer um intervalo agora. Daqui a pouco a gente continua a história. Ok, meu Continua a história. Daqui a pouco a gente retorna com Fernando Antônio Dias Bezerra, Fernando Sérgio, Fernando Som. Voltamos à nossa sala de conversa com Fernando Antônio Dias Bezerra, o Fernando Som. Fernando, e aí a conclusão daquela história do show lá de Itaperoá? Gonzaga, então, depois de tudo isso, a gente voltou aqui para Patos. Você sabe que as pessoas distorcem conversas, né? Você ouve uma conversa aqui, lá na frente você já aumenta ou diminui alguma coisa, nunca chega do jeito que é lá na frente. E quando nós chegamos aqui em Patos, começou uma conversa de que eu tinha sido apresentado lá em Itaperoá como Paulo Sérgio. Não era Fernando Sérgio, era Paulo Sérgio. E por esse motivo eu havia sido, né? Sei. O pessoal não aceitou a ideia de que eu fosse correndo lá. O Paulo Sérgio. E nós viemos aqui para Patos. Aí começou aqui em Patos o pessoal, os amigos, Paulo Sérgio, eu não gostava disso. Paulo Sérgio, e isso foi me irritando muito. Esse apelido me perseguiu um bocado muito tempo, meu irmão, de forma que me incomodava muito. E algumas vezes, Paulo Sérgio, no meio da rua, na entrada do cinema, eu não tinha o que fazer, não era de briga. Paulo Sérgio, é a mãe, é a sua mãe. Isso foi crescendo, tá entendendo, meu irmão? De forma que ficou incontrolável. Mas um dia eu comecei a ingressar no ramo da publicidade. Eu já havia trabalhado aqui em Patos, quando eu cheguei aos 16, 17 anos, eu já tinha contato com Patrisson, que a gente chama de Nego Débora, e com Leôncio. Velho amigo meu. Eu trabalhava de locutor para eles, nos carros deles, né? Mas nos finais de semana eu era Fernando Sérgio. Eu sei. Entendeu? E quando chegando aqui, voltando a trabalhar, certo dia, o Armazém do Leão era ali, a feira de Patos era no domingo. E o Armazém do Leão era ali ao lado na Avenida Pedro Firmino, tinha um Armazém do Leão ali. Na Pedro Firmino, já de lado do mercado? Sim. Então é coisa já recente, né? Não é tão recente, porque nesse tempo a feira era no domingo. No domingo? Era. Não, eu digo recente, porque eu trabalhei no Armazém do Leão na década de 60, era em frente à prefeitura. Eu acho que na década de 70, mais ou menos nessa sua época mesmo, na década de 70, exato,
Ele foi ali para o mercado. Eu trabalhava no Banco do Brasil, já era lá, no mercado. Aí vou eu fazendo propaganda com o Leôncio, propaganda de locutor, e um gaiato lá assim, Paulo Sérgio, eu imediatamente disse, é a mãe, aí saiu na difusora. No som. No som, né? E isso foi uma confusão danada, o carro do Leôncio foi preso, levamos lá para a cadeia. Foi uma coisa, foi um tumulto grande. Esse foi um dos momentos que o apelido de Paulo Sérgio mais me incomodou. Mas tinha também, Gonzaga, a época do futebol. Eu gostava de jogar bola e, modéstia à parte, eu era bom jogador, eu jogava bem. Imagina você que eu fazia gol até de bicicleta, eu sei, gol de bicicleta. E eu tinha um amigo aqui em Patos, com o nome de Chicola, que era jogador do Nacional. Chicola. Um afrodescendente, né? Conheceu Chicola? Conheci. Chicola, eu chamava de Nego Chicola. E Nego Chicola era meu fã, tanto pelo apelido de Paulo Sérgio, pela história que ele tinha ouvido contar, como jogador. Ele gostava de me ver jogar. E ele disse um dia, Fernando, vamos jogar no campeonato amador da Liga? Eu digo, Chicola, eu não tenho qualidade para isso. Tem. Aí chamou um cidadão com o nome de... Deixa pra lá, ele tem um braço amputado, ele é capitão reformado do Exército, aposentado lá em Natal, Tomás. Tomás tinha um time com o nome de Santa Cruz. Tomás tinha um time com o nome de São Cristóvão. E Edinaldo, que é guarda de trânsito, a gente chamava Boquilha, tinha um time com o nome de Santa Cruz. Santa Cruz. Aí... Chicola me apresentava a Tomás, e Tomás disse, vou fazer um teste. Fui lá para o municipal, fiz o teste, passei no teste, e vou estrear. No dia da estreia, Chicola disse, quando ele me chamava Fernando, ele me chamava Fernando o locutor. Ele não me chamava de Paulo Sérgio, não. Era Fernando o locutor. Aí disse, locutor, eu vou levar uma galera para aplaudir você lá. Mas tá certo. Ele levou, organizou uma torcida organizada, levou. Na hora do jogo, eu no banco, né? Fiquei no banco e Tomás, que era o dono do time, entra fulano. Aí Chicola começou a motivar a galera. Pede o locutor, vamos pedir o locutor. Aí pessoal, bota o locutor, queremos o locutor, quero ver o locutor. Aí Tomás disse, o jeito que tem é botar o locutor para jogar. Fernando, vista aí, assine aí a suma, entre. E o São Cristóvão estava perdendo por 1-0. Eles entrem com a incumbência de empatar e virar o jogo. Peraí, meu irmão. Vixe Maria. Entrei, acaba lançou a bola, mas meu irmão, a trava era muito longe. Eu jogava no estadual, ali no campo estadual, é um campo pequeno, né? Pequeno, campo pequeno até. Acaba lançou a bola de quem tá longe, acaba veio, tirou com a maior facilidade e foi embora. Aí eu fiquei. Isso uns 10 minutos depois, a própria torcida começou a dizer, logo tô. Tira o locutor, vamos tirar o locutor. Aí ele me tirou e nunca mais eu joguei futebol. Não, mas ainda tem um fato interessante. É que o William, que é jogador, foi goleiro do Sport e do Nacional também. Foi. O William era um goleiro e estava jogando na Liga Amador. Nisso o cara lança a bola, mas eu já tinha desenvolvido. Eu continuei a desenvolver um pouco, né? Me adaptei ao campo. Jogaram a bola, eu corri, só ficou eu e o William. Agora pertinho assim, dos 2 metros para mim, para ele. Aí ele abriu os braços e partiu para mim e disse, chuta, Fernando, Paulo Sérgio. Aí, meu irmão, eu deixei a bola, sentei lá a mão no pé do vidro. Vixe, mano. O apelido estava no auge. Ele caiu, quando ele caiu, levantou, sentou minha mão no pé do vidro, eu também caí. O juiz expulsou os 2. Isso foi uma festa para a torcida. Para a torcida foi uma festa. Entendeu, meu irmão? Então, pessoal. Aí também tem, Gonzaga, nessa minha trajetória, tem também um tempo em que eu quis ingressar no rádio. No rádio. Eu era louco por rádio, queria fazer rádio, trabalhar em rádio. E na Rádio Espinharas tentei muitas vezes, mas não dava certo, nunca tinha tido oportunidade. Um dia, padre Assis, de saudosa memória, Nego Deda, que era o locutor da rádio, foi tirar um período de férias. E ele queria tanto que eu entrasse na rádio, que quando ele saiu da rádio já me deixou encaminhado. Para ficar no lugar dele. O padre só fez dizer, chama o rapaz aí. Então eu fui, tirei um período de férias dele. Quando eu tiro um período de férias dele, aí ele imediatamente pede ao padre, porque ele tinha, acho que 3 períodos de férias, para tirar o outro. O padre me deu a chance novamente.
Quando eu tiro 2 períodos de férias de Deda. Deda, a Ramalho entra para tirar um período. Eu fiquei na Rádio Espinhara 3 meses. 3 meses. Estava pronto, já prontinho para entrar e fazer parte do quadro funcionário da rádio, locutor da rádio. Só que na hora da decisão, vamos contratar, aí surgiu um e disse, padre, de analfabeto a rádio está cheia. Eu hoje reconheço que quem disse isso tinha razão, Gonzaga, porque eu só tinha o admissão. Lembra aquele livro bem... Me lembro da admissão. Admissão eu fui professor de admissão. Eu só cheguei até aí. Aí com o tempo, aí não fiquei na rádio, mas com o tempo, com essa minha vivência do rádio, o contato com pessoas como você e outros mais, eu desenvolvi muito, né? Mas muito mesmo. Hoje eu até digo a você, reconheço que tenho capacidade para ocupar uma vaga de locutor numa dessa rádio. Mas nem por isso eu deixei de ser locutor, porque Zé Augusto Longo da Silva, meu irmão por ordem de saudosa memória, quando a rádio Panati, que hoje é Arapuã, né? Entrou no ar, aí fui convidado por ele para fazer parte do quadro locutor da rádio. E lá eu trabalhei durante 3 meses. Ele me pediu, mas eu já estava com o meu próprio carro de som. Já tinha meu carro de som, já tinha desenvolvido o meu lado de publicidade. Eu sei. Aí, com 3 meses, ele disse, Fernando, traga a carteira para a gente assinar. Aí eu preferi não, porque o que eu ganhava no meu carro num dia, eu estava ganhando na rádio um mês. Um mês para ganhar. Aí eu digo, não, eu prefiro, aí não aceitei. Mas cheguei a ser locutor de rádio, convidado com méritos. Eu me lembro de você, tanto que eu perguntei. Porque eu me lembrava, perguntei a você na conversa anterior se você tinha trabalhado em rádio como funcionário. Aí você disse, não, eu tirei umas férias, umas coisas, porque eu me lembro de você transitando pela emissora. Pela Rádio Espinhara, né? Pela Rádio Espinhara. Quem deu muita força para que eu entrasse lá também foi Petrônio Gouveia. Petrônio. Meu grande irmão também. Pois é. Mas não tinha que ser, né? Não tinha que ser. Não. E Sim, agora vamos para a parte agora da publicidade, né? Vamos. A parte da publicidade. Aí você essas alturas já estava com o seu carro de publicidade fazendo mais vantagem do que fazendo rádio. A rádio, sim. Do que fazendo rádio. O carro, eu comecei minha carreira solo, permita dizer assim, em 1977. 77. Eu trabalhava... 40 anos atrás apenas. Muito tempo, né? Antes disso aí eu já trabalhava para Leôncio e para Deda. Para Leôncio, para Deda. Mas aí eu comecei minha carreira solo em 1977. Eu não sei se dá para pegar, se der, esse foi o nosso primeiro carro de som. A gente começou, esse carro que eu estou mostrando aqui agora, ele pertencia a uma loja, a uma firma com o nome de Móveis Paraguaçu. Eram 5 lojas, Patos, Itaporanga, Catolé, Souza e Caicó. Zé Martins de Medeiros. Aí comecei aí, quando trabalhei com ele 5 anos, ele cansou do rádio, do carro de som, não estava mais surtindo o efeito do começo, e ele me tirou para outros departamentos, para motorista, para tudo que ele queria fazer. Eu sei. E numa noite de Natal, antes do Natal, ele conversando com o Ivanildo da Paraguaçu, que é um cara que eu tenho muita estima, ele disse, Ivanildo, que era o inspetor da firma dele, eu pretendo... Que hoje é o dono da firma. O dono da firma. Meu amigo. Eu pretendo encerrar esse carro de som, eu vou vender esse carro de som. Vou vender a Nego Deda, que era o dono do mercado. Do mercado era mercado. Deda. Aí ele disse, não, Zé, se você vai vender o carro, por que você não vender Fernando? Que é um funcionário seu. Aí ele disse, você acha que ele paga? Ele paga. Ele paga. Se ele não pagar, eu pago. Aí me chamaram para um acordo que eu tinha de direitos trabalhistas. Direito trabalhista, essa coisa entrou toda. Como no rolo. No rolo. O restante ele me dividiu em 12 prestações de 1.500.000 cruzeiros, que eu paguei dentro de 4 meses, entendeu? Aí comecei minha história do som aí, com esse carrinho que eu não sei se dá para ver, esse aí que foi o começo da empresa Fernando Som. Aí a nossa frota já chegou a ter 7 carros. É porque eu não tinha uma visão empresarial. Eu queria crescer a estrutura, mas o mercado não absorvia tantos carros. Né? Aí eu reduzi e fiquei apenas com... Hoje eu só tenho 3. Hoje eu só tenho 3. Entendeu? Tenho lá parado, mas desmontado. Mas eu só tenho 3, os outros eu vendi.
Eu sei. E ao decorrer desse tempo aí, para resumir a história, hoje eu estou aqui, temos um mini trio. Esse mini trio tem um som muito bom, a estrutura dele é muito boa, a gente viaja muito. Aqui em Patos quase eu não trabalho. Eu sei. Com ele. Souza, Catolé, Caicó, São José do Egito. O mini trio eles utilizam como? Eles utilizam para fazer caminhadas, arrastões. Arrastões, sim. Tá entendendo? Sim. Com grandes comícios. Porque vai gente em cima fazendo a Faz zoada, uma né? banda Fazendo a tocando, animação, vai uma banda em cima essa coisa tocando e toda. faz aquele arrastão. Shows evangélicos e católicos também, religiosos de um modo geral. A gente tem a frente e a traseira do trio, ela se expande e vai para a lateral e fica todo o som para frente do público. O som virado para o público. Aí tem uma estrutura de som muito boa, então esses shows a gente atende, esse pessoal que faz shows. Nisso aí hoje, graças a Deus, a gente está, eu não diria realizado, porque há uma estrada muito longa ainda para a gente caminhar, mas eu já me sinto muito feliz, muito satisfeito com os carros de som que a gente tem. Me diga uma coisa, aí continua com aquela mesma atividade, uma loja comercial quer fazer uma publicidade, contrata, ou você tem contrato mais longo? Não, eu tenho clientes de muitos anos, Esses são cadeira cativa. Eu sei. Mas se você chega hoje lá no nosso escritório, Fernando, eu quero fazer uma divulgação. Eu digo, o que é que você quer, que você está sentindo? Eu sei. O que você quer dizer o que ao público? Quero fazer isso assim, assim. Então diga o que você quer aqui, que a gente elabora um texto, como você quer dizer, no máximo com 30 segundos, para que o ouvinte absorva bem o que vai ser dito. E você nos contrata por hora, entendeu? Aí a gente faz o seu trabalho, você diz quantas horas quer, a gente sai na rua, divulga o seu trabalho. E aí, por diante, a vida da gente tem sido essa. Muita gente não entende isso, né? Um texto longo, o cara vai escutar o começo, não escuta o fim, porque o carro vai rodando. Tem que ser texto curto, que dê tempo, enquanto está próximo do ouvinte, o ouvinte escutar o texto todo. Né? Entender tudo. Às vezes o cara forçava, não, eu queria Não, peraí, não adianta, porque você teria que parar, ler o texto, aí lá na frente parar, apresentar o texto de novo. Não tem sentido. Você tem que trabalhar em cima da necessidade do cliente, né? Fazer o ouvinte entender aquilo que você está dizendo, para ter o retorno do trabalho, né? A satisfação do trabalho. O cliente ficar satisfeito e a gente também. Justamente, né? ficar satisfeito. Mas hoje você tem estúdio, tem toda a estrutura. Não, Gonzaga, eu já tive essa estrutura toda quando eu tinha essa frota de muitos carros. Maior. Eu reduzi hoje porque o estúdio eu desmontei. Era um estúdio bastante confortável, mas eu desmontei, reduzi esse estúdio, hoje é só num espaço mínimo da minha casa. Eu sei. Já não era num prédio que a gente tem lá em frente o nosso, eu usava lá esse prédio, já não é mais lá. Hoje nesse prédio, eu e meu filho fundamos uma equipadora. Equipadora Fernando Som. Eu sei. Faz parte da empresa, né? Mas lá é meu filho quem toma conta. Eu sei. Então eu tirei de lá desse espaço para dar justamente condição de abrir e passei para cá, trouxe o estúdio para casa. Hoje assim, antigamente quando você queria fazer uma divulgação e queria gravar com sua própria voz, eu lhe dava essa condição, certo? Hoje por ser só, e hoje, Gonzaga, a concorrência, eu não diria desleal, porque não existe lealdade em concorrência. Cada um quer concorrência é concorrência. Concorrência é concorrência. Cada um quer o melhor para si. Então, hoje, devido à concorrência, para montar um carro desses que eu tenho, é um valor considerável. Mas hoje você monta um carro de som, compra um carrinho aí qualquer por 8, 9, 10 mil reais e gasta 3, 4 mil reais com som e está competindo de igual para igual comigo. Porque a Sudema não permite que a gente abra o som. Eu também sou a favor, não pode, não deve. Né? Incomoda, é contraproducente. Exato. Então, eu que tenho uma estrutura mais sólida, eu sei. Não me encontro em condição de brigar pelo espaço que existe hoje em Patos na propaganda volante. Porque os carros pequenos estão tomando conta. Eu sei. Mas Fernando, o sol nasceu para todos. Vamos fazer outro intervalo e daqui a pouco a gente volta. Inclusive eu quero algumas coisas das campanhas políticas. Você participou de um bocado de campanha política durante esses delas. 40, 50 anos. Verdade. Daqui a pouco a gente volta com Fernando Som.
Voltamos à nossa sala de conversa, entrevistando o Fernando Antônio Dias Bezerra, o Fernando Som, e que foi em velhos tempos Fernando Sérgio, né? Paulo Sérgio ele não gosta tanto, mas Fernando Sérgio ele ainda assume a homenagem. Mas, Fernando, a gente falava ainda há pouco na sua atividade como publicitário, como locutor de rua. E você teve uma atividade, eu acho que umas 10 ou mais campanhas políticas aqui na região. Com certeza. Alguma coisa sobre isso aí? Tem algumas coisas pitorescas para falar a respeito disso, mas antes me permita falar ainda do assunto anterior, é que eu preciso dizer que quando eu parti para a carreira solo, como propagandista, como locutor de propaganda, eu devo muito a José Martins de Medeiros, que foi quem me deu a mão, né? A mão inicialmente. Eu tive a orientação de Ivanildo, que era cunhado dele, para dizer, ao invés de você fazer isso, venda para Fernando. E Zé seguiu, né? E Zé, eu agradeço muito hoje. Foi ele quem me deu a mão, quem me deu a oportunidade de ser independente, né? Claro. Eu era funcionário dele. E outra é falar ainda do futebol. Eu sei. Se você me permite, depois a gente volta aí para não, tá certo? É que no futebol, num dia de manhã, a gente foi treinar lá no Municipal e estava treinando justamente os dois times que eram os grandes rivais na Liga Patuense de Futebol, de futebol amador da cidade. Futebol amador. O Santa Cruz e o São Cristóvão. Eu do São Cristóvão. E Boquilha queria comprar o meu passe para o Santa Cruz. Porque eu desenvolvi, né? Depois que eu me adaptei ao campo, desenvolvi. E Adinaldo queria me comprar. E eu me lembro que a bola saiu assim, lá perto da trave, eu fui buscar a bola, porque não tinha gandula, era um treino, fui buscar a bola. Quando eu vou chegando lá, ouvi uma parte da conversa, Tomás dizendo a Adinaldo, não, por esse preço eu não vendo o locutor não, é muito barato. Aí eu voltei para o campo com a bola e comecei a pensar, estão me negociando ali. Eu sou a pauta daquela conversa ali. Aí eu digo, passou um pedacinho, eu digo, vou jogar a bola lá, joguei de lá. Fui novamente buscar a bola. Quando eu vou buscar a bola, aí Tomás levanta-se, os dois sentados, encostados no paredão, dentro do campo. Locutor, eu digo, pois não, Tomás, ele disse, acabei de vender você. Eu digo, rapaz, que beleza, eu sou produto de venda, que maravilha, estou me sentindo orgulhoso. Mas me permita perguntar a Tomás, por quanto você me vendeu ao Santa Cruz? Ele disse, eu vendi por um pátio de chuteira velho e uma bola rasgada. Aí eu digo, depreciou você. Aí eu digo, meu irmão, não leva mal não, eu pago, mas eu vou desistir. Aí desisti da carreira de futebol aí. Aí voltando aí agora às campanhas políticas. Gonzaga, as campanhas políticas, eu deixei de trabalhar em campanhas. Tem aí, a última que eu trabalhei foi para a doutora Geralda, quando ela se candidatou a deputada. Veja que lá para cá já faz muito tempo, né? Pouca coisa eu tenho para contar das campanhas políticas. 88, salvo engano. Não, 80, ela foi deputada antes de ser prefeita, né? Foi em 84, eu acho. Rivaldo entrou prefeito em 82 e em 84 eu acho que ela entrou deputada estadual. Deputada estadual, foi. Exato. Então foi a última campanha que eu, como locutor, como animador de campanha, trabalhei. De lá para cá, eu já não é que eu tenha ficado velho, mas surgiram novos valores, né? Pessoas com mais dinâmica e foram assumindo esses lugares. Por isso eu tenho muito pouca coisa para contar de campanhas políticas, mas entre elas, eu me lembro que trabalhando para Leôncio, no Rural 57, a gente trabalhava para Zé Gaioso e fomos fazer um comício em Santa Luzia. E nesse começo, Leôncio era muito amarrado, não sabe, era amarrado demais, mão de vaca mesmo. E nesse comício o rapaz chegou e disse, olha, vocês vão almoçar lá na casa do rapaz que está apoiando Gaioso aqui em Santa Luzia. E nós estávamos aguardando uma pessoa, se eu não me engano, era Oswaldo Jurema, uma coisa como um Jurema. Ou ele era candidato,
ou tinha um relacionamento com Santa Luzia e estava vindo dar um apoio a Gaioso, eu não sei. Sei que Abelardo Jurema. Abelardo Jurema, foi deputado federal. Então eu acho que era então é por aí. Jurema. Faz sentido porque Gaioso era estadual. Era. E Abelardo federal está fazendo, como é, tá fazendo dobradinha em Santa Luzia. Era. Quando a gente esperou, eles chegavam de 11 horas, não chegaram. Aí Leão sentou-se no banco da praça, lá em Santa Luzia, em frente ao mercado, e parou o carro lá numa sombra e ficamos aguardando o Gaioso, que já estava em Santa Luzia, chegar o convidado dele. O deputado federal. Aí demorou muito. Quando é lá para 1h da tarde, eu com raiva de Leôncio, porque ele amarrado, né, eu com fome, querendo Você comer. com fome e ele dormindo sem... lá. Né? Aí nisso chegou o pessoal que Gaioso estava esperando, já chegou tarde, a feira quase que terminando. Aí Gaioso disse: o que é que eu faço aqui para fazer tribuna? O que é que eu uso? O que é que eu faço? Eu digo: deputado, suba no capô do carro aí. Aí ele olhou para mim: subi no capô do carro. Eu digo: suba. Aí ele subiu. No guarda-lama do carro, jogou o capô no meio, os dois guarda-lamas, subiu. Quando ele subiu, o guarda-lama já cedeu um pouco, ele era um pouco... pesado. Aí o Abelardo Jurema, o Jurema no outro lado. E eu na frente, no chão, em cima do para-choque do carro. Dava uma microfonia danada, mas tinha que ser daquele jeito. Passei, agora vai falar Baraúna do Prado, o defensor do algodão, Zé Afonso Gaioso. Ainda hoje eu lembro o número, 1108. Eu não posso esquecer isso. Aí entreguei o microfone para ele. Quando entreguei o microfone para ele, esse povo de Santa Luzia. Aí jogou o peso em cima das pernas, aí o capô desceu um pouco, né? Eu quero dizer a vocês, aí começou a fazer naquela... Aí nisso o Leôncio se acorda lá. Quando o Leôncio se acorda, olha de lado, aí ele viu que o capô do carro estava amassado e o pessoal estava em cima. Ele olhou para mim e disse: companheiro. Eu disse: oi. Gaioso viu quando eu disse oi, né? Mas não sabia o que era, continuou falando. Aí Leôncio disse: manda descer do capô, né? E aí a segunda vez, quando ele chamou a segunda vez, aí disse: companheiro, eu não olhei, disse: oi. Aí Gaioso viu quando eu disse oi. Aí Gaioso olhou para mim e olhou para lá. Quando ele olhou para lá, Leôncio estava fazendo: manda descer. Aí aproveitou e fez: muito bem, deputado, muito bem. Isso foi uma das coisas que marcaram a minha trajetória como apresentador. Era um sabão, como a gente dizia antigamente. Deu um sabão grande, né? Outra vez a gente foi fazer um comício em uma cidade ali perto de Teixeira, depois Imaculada. Imaculada. Isso é chão batido, né? Não era asfalto. E nós estamos lá e a gente havia brigado um dia antes, eu e ele, por conta dele ser muito pão duro. Ele disse: companheiro, ele ia tomar um cafezinho, eu tomava um cafezinho, queria partir o cafezinho comigo e ele. Eu fumava, ele queria que eu fumasse na piola dele. A gente chamava piola, né? Eu digo: Leão, seu pai, me valorize um pouquinho mais, pague um café e me dê um cigarro. Mas ele não, né? E nesse dia a gente discutiu sério por conta disso. E a gente foi dormir meio que intrigados. No dia seguinte eu morava na Rua Espinharas, ele vem parar na frente da minha casa: companheiro, vamos? Aí eu entrei no carro sem falar muito, entrei, eu levava uma valise, uma roupa, a estrada de barro, né? Uma muda de roupa, uma toalha, essas coisas que a gente... E partimos. Depois de Teixeira, um bom pedaço, ele disse: companheiro, eu disse: oi, empurra o dedo aí no cofre do carro. Aí eu fiz assim, quando empurrei assim, aí a tampa do cofre cai e tá lá dentro do cofre uma penca de banana maçã, umas bananas lindas. Aí eu digo: eita, Leôncio, aí já peguei uma sem ele dizer nada, eu comi, porque eu sabia que ele era pão duro, né? Já comi uma. Aí comi mais uma, quando ele dirigia, ele não olhava de lado, ele só olhava para frente. Se ele tivesse que cuspir, ele cuspia no para-brisa do carro, mas não olhava de lado. Aí nisso eu já comi umas 3 ou 4 bananas, né? Lá na frente ele gostou, companheiro, da surpresa. Eu disse: gostei demais, dá pra gente acabar com a intriga? Eu digo: dá. Quando ele olhou do lado, já não tinha mais quase banana, só tinha umas 2. Ele pegou assim, olhou, aí olhou do lado assim, disse: mas companheiro, você comeu as bananas. Ele não pegou uma, pegou uma casca. Você comeu as bananas todas, jogou essa fora? Aí olhou para mim: mas rapaz, isso é coisa que se faça. Aí ele olhou para mim e disse: bem, desça. Aí em plena estrada eu tive que descer com a minha valise e ele seguiu para lá, para a cidade, né? Só que eu sabia que ele ia precisar de mim, eu não sabia se ele ia voltar, mas ele ia sentir a minha falta. Nisso eu pego voltando para Teixeira, porque era mais perto para Teixeira do que para
para onde a gente ia. Imaculada. Pego voltando para Teixeira. Eu não ando uns 2, eu não ando uns 5 minutos, eu vejo aquela zoada. Eu olhei para trás, era ele voltando para me pegar, né? Chegou, passou por mim, fez a curva lá na frente e voltou, abriu a porta e disse, entra aí, vamos trabalhar. Aí fomos trabalhar, não conversamos mais nada. Quer dizer, são coisas que marcaram a minha trajetória como apresentador de comícios, como locutor de propaganda volante em carros do som. Mas tem a história de Zé Gaioso também, de uma música que você fez usando o nome de Zé Gaioso. Essa de Zé Gaioso, eu já falei para você que as pessoas distorcem conversas, né? Essa conversa, assim, Gonzaga, eu gostaria muito de contar para você. Eu vou contar. Bom, eu e Leôncio trabalhando para Zé Gaioso. E Gaioso mandou a gente ir para Pombal, porque ele ia fazer um comício lá em Pombal. No caminho, na saída de Patos, eu gosto muito de cantar, como eu já disse para você. Leôncio disse, companheiro, você canta e faz, como é que a gente chama? Uma paródia, né? E você gosta muito de fazer, faça uma paródia aí, uma música para Zé Gaioso. Eu disse, tá certo. Aí fiz uma paródia, nesse tempo tinha um cantor com o nome de Arthurzinho, e ele cantava uma música, fazia... Ao ver a roda gigante girando sem cessar, recordei momentos felizes que passei na roda girar, na roda girar. Aí eu fui e fiz assim. Ao ver se aproximando o dia da eleição, cantamos a nossa vitória, a vitória da oposição, da oposição. Aí Leôncio disse, muito bom, agora faça uma em cima de menina de trança. Aí eu disse, em cima de menina de trança? Ele disse, sim. Eu digo, rapaz... Mas faça. Eu digo, tudo bem. E Gaioso tinha um Aeroíris, e o motorista do Nenê, do Aeroíris, de Zé Gaioso, chamava-se Nenê. Aí já ali, eu digo, vou cantar. Isso era na estrada, o som ligado, eu cantando. Com o som ligado, com o som ligado. Ele gostava de me ouvir Folhas de Outono. Ele dizia, canta aí Folhas de Outono, de Roberto Carlos. A gente andava e eu cantava. As folhas caem, o inverno já... Ele gostava de ouvir isso. Zé Gaioso? Não. Leôncio. Leôncio gostava, assim. Aí ele disse, canta aí, aí eu fui e cantei. Desde os tempos de criança, Gaioso usava trança. Aí apontei para Leôncio e disse, já gostava tanto de você, apontando para ele, né? Aí nisso, era um lugarzinho onde a gente tinha que parar, eu não sei, né? Para um carro atrás da gente, a nosso lado. Pombal, São Bentinho, no mínimo. Não sei, essas imagens estão muito distantes, sabe? Não, eu digo porque antes de Pombal tem São Bentinho, né? Antes de Pombal, deve ser São Bentinho. Eu não sei que a gente ia parando e o carro parou ao nosso lado. Quando o carro para, aí Neném desce. O deputado mandou perguntar se vocês vão cantar essa música. Eu disse não, de forma alguma. Aí nisso o próprio deputado desce. Aí vem pela lateral do carro, no lado de Leôncio. Eu estou lá, no lado do passageiro, bem sério. O Neném aqui, conversando comigo. Aí o próprio deputado rodeia e fica ao lado de Leôncio. Aí disse, Leôncio, e essa música? Aí Leôncio olhou para ele, olhou para mim. Sem olhar para ele, olhou para mim e disse, é a autoria do companheiro aí. Eita. Aí Gaioso disse, vamos cantar isso nos começos? Não, deputado, isso é só uma brincadeira que a gente está fazendo com ele. Mas Gaioso era um homem muito temperamental. Mas nesse momento ele estava muito maleável. Ele até riu, disse, mas não canto isso não, né? Estava de bom humor. De bom humor. Tem uma outra também, que foi ali em frente ao SESI. Não tinha o SESI, a gente chamava ali de as placas. Eram as placas, né? Que ainda hoje a gente chama as placas, né? Aí aquele setor na frente do SESI é placa, né? Do outro lado chama Salgadinho e do lado de coisa é as placas. As placas, As placas. Sei que ali um dia, Edivaldo Mota, eu trabalhei muito para Edivaldo Mota, fiz muitos comícios com Edivaldo Mota, Francisca Mota, a gente andando em carro, a menina de Francisca, a filha de Francisca, Ilana andou muito do meu lado no carro de som para a gente fazer comício. Ilana é testemunha disso, ela pode falar disso também. Bom, mas Edivaldo era um homem muito popular, muito querido aqui, né? Você sabe disso, né? E Edivaldo estava fazendo um comício lá nas placas, e ele tinha um grande fã, um fã incondicional. Onde ele estivesse, o cara chegava para fazer, era um fole de 8 baixos. Um fole de 8 baixos. De 8 baixos, né? Ele era magrinho, eu não recordo o nome dele, ou era seu Zé, era seu João, um negócio assim.
Mas ele fazia questão, ele batia um pé e puxava o fole e dizia: Edvaldo, eu vou votar, Edvaldo, candidato popular. Eu decorei isso, mas ele não dizia outra coisa, a não sei isso, nos comícios. E em certa vez ele estava lá nas placas, quando ele começou o fole, que foi cantar, ele em pé, o pedestal aqui, o cara danou numa banda de tijolos, Gonzaga. Pegou mesmo no meio da coluna dele. O engraçado da coisa é que ele desceu fazendo Edvaldo, aí ficou aquele negocinho na aquela. Ele, segundo notícias, ele veio a falecer disso, esse rapaz, esse cidadão, né? Era um senhor já de idade, inclusive, né? Então essas coisas de campanha política que eu tenho para contar são muito poucas, como você sabe. O que era indefectível nos comícios de Edivaldo eram os bêbados, né? Mas isso é uma festa, isso é uma festa. Porque ele providenciava logo uma garrafa de cana para o grupo dos bêbados. Tudo. Eduardo era um barato, Eduardo era um figuraço, né? Era. Ô Fernando, o papo está muito bom, mas infelizmente a gente está chegando ao fim, né? Mas você deixou de ir para o palanque, mas os seus carros continuaram a fazer campanha política. Sim, continuam a fazer campanha política. E hoje, graças a Deus, de uma forma bem mais elaborada, sabe? Eu sei. A estrutura para trabalhar para um candidato político, a gente tem, para um político candidato, a gente tem, graças a Deus, a gente tem. Eu estou sabendo disso aí. Esse lado aí melhorou bastante. Hoje eu já não faço mais. Hoje eu só faço canto. Tá bom. Monto um playback que eu tenho, canto, brinco, me divirto. E meus filhos é que tomam conta hoje. Eu sei. Pronto, Fernando, aí as suas considerações finais, o tempo já esgotou, o relógio está ali acusando isso. Bom, eu gostaria de lhe dizer muito obrigado, certo, meu irmão, pela oportunidade que você me deu de ser entrevistado aqui por você, parabenizar a Sonet pelo programa que é Sala de Conversa, né? Sala de Conversa. E dizer da satisfação, meu irmão, que hoje, honestamente lhe falando, vindo a ocupar esse espaço aqui nesse momento, me engrandece como patuense. Para a gente é uma honra. Eu tive a oportunidade de me oferecer um título de cidadão patuense. O saudoso Abdias Guedes. Grande amigo meu. Mas não sei por que passou aí, ficou no esquecimento. Eu sei. Mas eu me considero patuense porque eu fui gerado na Rua do Prado. Foi gerado na Rua do Prado. Está entendendo? Então, meu irmão, eu lhe agradeço muito a oportunidade e lhe digo, é um prestígio, eu me sinto prestigiado em ter vindo a ocupar esse espaço aqui. E hoje eu reconheço que, me perdoe a modéstia, eu faço parte, a partir de hoje, com esse documentário que ficará guardado, faço parte da história de Patos. Muito obrigado e muito obrigado aos nossos telespectadores. Até a nossa próxima sala de conversa.